No início de tudo, não havia tempo, nem seres, nem luz, nem mesmo escuridão. Apenas o caos existia, o grande e primordial Deus da criação. Do caos, concentrou-se uma pequena massa que, ao explodir, deu origem à suprema virtude, a energia cósmica que deu origem ao universo. Dessa energia, após bilhões de anos, surgiram todas as coisas. E dos primeiros feixes dessa virtude, surgiram os deuses primordiais, como Gaia, a terra, e Urano, o céu. Da união de Gaia e Urano nasceram os titãs. Contudo, temendo ser destronado por seus próprios filhos, Urano os aprisionou no ventre de Gaia, que, enfurecida, ordenou que seu filho caçula, Cronos, libertasse seus irmãos. Assim, Cronos derrotou seu pai, assumiu o trono e libertou os titãs, tornando-se o Todo-Poderoso. Cronos teve seus filhos, os deuses olímpicos, entre eles Poseidon, Hades e muitos outros. Mas, temendo que um de seus filhos causasse a sua queda, Cronos decidiu engolir toda a sua prole. Sua esposa, inconformada, enganou Cronos, dando-lhe uma pedra para engolir no lugar do seu filho caçula. Assim, Zeus foi poupado e criado por Gaia. Ao atingir a fase adulta, Zeus fez seu pai vomitar seus irmãos, e juntos travaram uma batalha lendária contra os titãs, a Titanomaquia. No fim, Zeus destronou Cronos e dividiu o mundo entre seus irmãos. Poseidon recebeu os mares, Hades o submundo, e Zeus reinou sobre o céu e a terra. Anos após a grande vitória dos deuses sobre os titãs, uma nova era surgiu, trazendo consigo novos deuses, entre eles Atena, a filha de Zeus. O grande soberano do Olimpo, Zeus, desapareceu misteriosamente, deixando para sua filha Atena a missão de cuidar da terra. Os humanos escolhiam os deuses a quem prestariam orações. Alguns adoravam as guerras e as bárbaras de Ares, outros a bênção e a fartura do mar, de Poseidon. Mas havia aqueles que lutavam pelos ideais de Atena, honra, paz e amor na terra. Esses bravos soldados viviam na gloriosa cidade de Atenas, muito antes de irem para o santuário com as suas 13 casas zodiacais, antes mesmo das constelações brilharem e guiarem seus cavaleiros. Infelizmente, a inveja e a soberba tomaram o coração de outros deuses. Poseidon foi o primeiro a agir, lançando ataques e tomando terras de Atena. O deus dos mares trouxe morte e destruição, e os soldados de Atena partiram em missões ao redor do mundo para minar as forças de Poseidon. Contudo, relatos indicavam que o exército do deus dos mares era além de qualquer força conhecida. É neste ponto que a nossa lenda começa. Um pequeno grupo de jovens e corajosos soldados de Atena, Alcides, Gaia, Aurora e Rosã, serão incumbidos de uma tarefa que mudará suas vidas para sempre. Eles darão seus primeiros passos para iniciar a maior das lendas, uma história que irá imortalizar os seus feitos entre as brilhantes estrelas do céu. A lenda dos primeiros cavaleiros a trajarem as sagradas armaduras do exército de Atena, e de como deram início a um legado que transcende o tempo e o espaço. Os Cavaleiros do Zodíaco, a Era Mitológica. Faça elevar o cosmos do seu coração. Todo mal combater, despertar o poder. Sua constelação sempre irá te proteger. Supera a dor e dá forças pra lutar. Pegasus
Episódio de hoje: O Início da Lenda, Parte 1. Sejam bem-vindos, meus caros, à nossa primeira sessão do nosso RPG de Cavaleiros do Zodíaco, a Era Mitológica. Estou aqui com os meus clássicos jogadores que vão se apresentar logo mais para vocês e falar um pouco sobre seus personagens, conforme a mesa vai acontecendo. E também deixar aqui aqueles avisos clássicos que vocês já conhecem, né, de comentar aí no vídeo o que vocês acharam do episódio, suas expectativas aí, feedbacks positivos e negativos são sempre bem-vindos. Curtir também, porque ajuda muito no engajamento do nosso trabalho, para ajudar aí que essa mesa chegue para mais pessoas e mais pessoas possam consumir esse projeto que a gente está fazendo com tanto carinho e que a gente estava há muito tempo tentando fazer dar certo. E também compartilhem aí com o pessoal que vocês sabem que gostam de RPG, gostam de Cavaleiros do Zodíaco, porque a gente vai fazer um negócio bem bacana aqui para vocês. Bom, sem mais delongas, vamos começar a nossa mesa. Estou aqui então com os meus amigos. Gostaria que vocês se apresentassem aí. Pode seguir a ordem alfabética aí. Podem começar. Fala o seu nome aí, o nome do seu personagem e uma breve sinopse. Não precisa explanar muito o personagem, não. Certo. Bem, e aí, pessoal? Eu sou o Alan. Já jogo algumas mesas, todas na verdade, aqui no canal, narrando e jogando. E nesta bela campanha de Cavaleiro do Zodíaco, meu personagem será Alcides. Alcides é um jovem atlético que passou por um grande incidente já na sua adolescência, mas foi salvo por Atena. E agora ele se encontra no exército de Atena, treinando, ficando mais forte, para compensar a misericórdia que lhe foi concedida. Certo. Próximo. Acho que é eu, né? Eu falei a ordem alfabética. Foda, isso. Então, eu me chamo Felipe. Já participo também de várias mesas já. Meu personagem nessa mesa vai ser o Gael, tá? Ele também é um jovem aí que passou por umas poucas e boas aí. Vai ser mostrado isso. E o objetivo dele, tá? É encontrar a verdadeira beleza. Vou colocar aqui, né? E vai ser interessante essa jornada dele, porque a gente aqui vai trabalhar com que a gente vai desconstruir a beleza, tá, gente? Então, basicamente é isso. Certo. Próximo. É o Madison. Não, é o Paulo que é primeiro. PM, depois sou eu. Quê? Meu Deus. Véi, Estou em volta de analfabeto. Compartilhe. tá, então sou eu. A, B, C, D, M, N, F, J, K, L, M, N, O, P, Q. Então sou eu primeiro, é verdade. Obrigado, amigo. Jesus amado. Oba, eu sou o Madison. Já jogo Eu jogo algumas mesas aqui, não digo todas, né? Mas algumas eu estou aqui brincando com meus amigos. A minha personagem da vez, pela primeira vez, eu acho, que irei interpretar um personagem feminino, vai ser a Aurora. Ela é uma personagem que... ela vai se isolar um pouco dos outros, inicialmente, por alguns motivos que será explicado mais pra frente, né? Mas ela está aqui porque Atena foi aquela que iluminou o seu caminho sombrio e tortuoso todo esse tempo que ela passou.
E agora a gente tá aqui, né, para lutar por ela. Perfeito. Por último, mas não menos importante, Oba! Tudo bem com vocês, meus queridos digitalizados? Bem, eu me chamo Paulo. Vocês já ouviram minha voz em diversas outras vezes. E mais um personagem aqui para a lista de fragmentado. É a... desta mesa é a Rosane de Sagara, a Princesa Dragão. Vocês podem talvez ficarem incomodados com o jeito marrento e bruto dela. Ela é uma pessoa de pavio curto e que não gosta muito de papo. Mas isso tem motivo. A jornada dela é uma jornada traçada em muita raiva. Por conta de coisas que aconteceram, assim como todos, né? A jornada dela se trata de um sentimento ruim. Ela se encontra do lado da deusa Atena, que foi aquela que estendeu a mão para ela. E com isso, com o poder dessa deusa, ela vai conseguir o objetivo dela: de matar um certo alguém. Ou será que não? Só o futuro dirá. a ficha do cara é forte, tá? Matar ele vai ser difícil. Mas O Gael tem que falar: ih, será que sou eu? nosso grandioso Senha já nos mostrou várias vezes, o impossível é só questão de opinião. É só Bom. questão de protagonismo. Exatamente. Bom, dadas as devidas apresentações, também acho válido ressaltar que o sistema que vamos estar utilizando aqui para a nossa campanha está aparecendo aí no layout da mesa. É o queridíssimo 3DIT Victory, né? A versão mais atual aí do 3DIT lançado pela Jambô esse ano. E a gente tomou algumas pequenas liberdades para adicionar coisas e para ficar mais interessante e imersivo com o cenário de CDZ. Mas a essência, cara, do cenário e do manual, a gente vai respeitar o máximo que der, sempre, né, prezando pela diversão e pela imersão do cenário de Cavaleiros do Zodíaco, como vocês devem saber. É um cenário bem difícil de adaptar em termos de sistema. Mas, né, tirando essas formalidades, a gente pode passar aqui para nossa primeira cena da mesa, né? Que vai ser uma cutscene. Imaginem um lugar escuro onde algumas silhuetas aparecem com olhos brilhosos. E nessa escuridão, uma voz fala, ecoando, com alguém. Só que vocês não conseguem ouvir o que essa voz diz. E então, a pessoa que está recebendo a mensagem apenas levanta, meio surpresa, você pode dizer. E logo ela se volta para a postura, abaixa um pouco a cabeça, meio relutante, e fala: eu entendo. Então eu acho que é isso. Se isso é verdade, eles estão além da salvação. A cena corta e nós vamos para a cidade de Atenas, lugar onde fica o templo de Atena e também é onde a deusa vive com o seu exército fiel de guerreiros que lutam pela paz e pela justiça. Atena, a deusa que abdicou da sua própria divindade para se tornar uma humana e conviver com os humanos a qual ela tanto ama e tanto busca proteger, com a missão que lhe foi cabida pelo seu próprio pai Zeus, de cuidar e zelar por esta terra.
uma função que muitos deuses não concordaram e, portanto, essa decisão vai ser motivo de muito derramamento de sangue futuramente. Mas vamos por partes. A deusa que escolheu ser humana está em seus aposentos. Ela parece um tanto relutante, preocupada. E no momento que ela acalma os seus nervos e volta à sua compostura, ela olha para o céu e fala: Eu preciso fazer algo. Eu preciso fazer algo urgente. Esse sentimento, algo de ruim está prestes a acontecer. E eu preciso tomar medidas contra isso. E então, nós vamos para o nosso primeiro núcleo de personagens. Gostaria que, com exceção do Alcides, os outros usassem o Transmog aí para ser um NPC genérico aí, por favor. Opa, ok. Só para vocês ficarem na cena aí e verem o que está acontecendo. NPC? Coloca NPCs espaço CDZ que aparece aí as opções aí de personagens. Bom, Alcides, você está na área de treinamento do Exército de Atena. Uma área bem ampla que aparentemente ainda está em reforma, de certa forma, ainda tem coisas a serem construídas, a serem colocadas no lugar. Um chão todo feito de tijolos brancos, né, com bastante areia em volta, mas à sua frente você vê, parece ser um tipo de ringue, que ele é bem cheio de areia, com alguns pilares que são bem típicos da Grécia Antiga, meio que formam um quadrado entre ele. E bem lá na frente existe um tipo de altar, né, um lugar que é um pouco mais elevado, e nele você encontra aquele que você por muito tempo chamou de tutor. Foi o cara que praticamente ensinou tudo que você sabe sobre combate, estratégias de ataque, luta, e também serve também como um tipo de figura paterna. O lendário treinador de heróis, o Centauro Quiron. Um centauro esbelto. Uma criatura esbelta, de uma pele relativamente clara, olhos dourados, uma faixa vermelha enrolada na sua testa e cabelos dourados que são bem espetados para cima, na direção para frente, assim, né? Ele é meio espetado para frente. Uhum. E ele está lá, né, porque você foi requisitado ali na área de treino. Você está chegando ali e você vê, né, que os soldados do santuário estão ali no seu treino com seus parceiros. Tem vários soldados e soldadas também, né? Tem mulheres ali treinando junto. E eles estão fazendo aquele treinamento básico de combate, dando golpes, chutes. Estão fazendo aquele treino diário. Uhum. E o Quiron, ele solicitou especificamente você para uma conversa particular. E ele está ali me aguardando. Certo. Então, eu vou prontamente. Com certeza tenho muito respeito por todos os líderes do exército de Atena. E ele é uma figura respeitosa, né? E honrada. Então, eu vou, com certeza, até ele. Eu faço uma reverência, fico de joelhos ali, boto os punhos no chão. Falo: Senhor Quiron. Aí ele vai te olhar assim, né, e falar: Alcides, garoto, pra que tanta formalidade? Vamos, levante-se. Eu já sou alto o suficiente, se você ficar abaixado eu não vou conseguir falar com você direito. Ele só se levanta. E levanta a cabeça, né? Fica bem esticada a cabeça.
E deve ser bem baixinho comparado a ele. O Kiron, ele desce do palanque ali, né? Do alto. Pra ele ficar um pouco mais perto de ti, né? Tu vê que ele, por ele ser um metade cavalo, ele é muito alto. Aham. E ele dá uma baixada assim pra tentar ficar no mesmo nível que tu. Tu vê que o Kiron, apesar dele ser um guerreiro e um professor extremamente respeitado por todos no santuário, ele não é de longe uma figura arrogante. Ele é, na verdade, um guerreiro muito humilde e sempre tenta, apesar de ser claramente melhor do que muitos ali, ele sempre tenta transparecer que ele é igual perante todos. Aham. Injusto e que nunca se acha acima dos outros, apesar de que praticamente todos estão abaixo dele. Metaforicamente e fisicamente. Sim. E aí ele fala: como você está, rapaz? Vi que você evoluiu muito no seu treinamento, está ficando bem forte. Já superou muitos dos soldados que estão aqui treinando há bem mais tempo que você. Ele só abaixa um pouco a cabeça e fala: eu tenho seguido à risca os seus ensinamentos, mestre. Certo. E me diga, como está o seu entendimento do cosmos, rapaz? Ainda há algo muito misterioso. Por mais que meu mestre Asclépio tenha me ensinado muito sobre isso, eu não consigo ainda me concentrar perfeitamente. Certo. Você tem que melhorar isso rápido. A Athena vem se preocupando muito ultimamente. Ela acha que uma guerra iminente contra Poseidon é só uma questão de tempo. O seu exército de soldados vem atacando vários lugares ao redor do mundo, pelo que nos foi informado pela inteligência do santuário, e isso é muito preocupante, pois por conta desses ataques de Poseidon, temos que ceder muitos guerreiros valorosos para várias partes do mundo para tentarem dar conta desses possíveis ataques. E acaba que o nosso santuário fica muitas vezes desprotegido, então o nosso cosmo é uma arma extremamente poderosa, Alcides. Extremamente importante. E seu entendimento é de extrema valia para guerreiros como nós. Você precisa aprender como o cosmo flui através de você. Você e o seu cosmo são uma energia única que juntos podem realizar milagres inacreditáveis. Sim, senhor. Aí ele olha, né, pro altar de pedra que ele estava em cima e ele fala: você vê essa rocha? Ele balança a cabeça. Se eu pedisse para você quebrá-la, você conseguiria quebrá-la? Aí ele olha assim pro Kiron e aí ele vai olhar pros punhos dele. Se o senhor pedir, eu farei. Pois bem. A sua aula começa agora. Quebre este altar de pedra. Use o seu cosmo. Deixe que ele flua através de você. Sinta o infinito que existe dentro de você e eleve ele ao máximo. Quebre o altar, Alcides. Agora eu quero que você faça, meu amigo, a primeira rolagem da mesa. Eita. Quero que você faça um teste de força, de poder, na verdade. Poder. Certo. Poder. Normal, usa os doisinhos. Poder e dado. Se você tiver ganho para adicionar mais A dados. luta ou não? Só. Luta, assim, ó, galera, só para explicar aqui para quem não conhece. No 3DT, o jogador ou o mestre, eles naturalmente vão poder rolar um dado para cada teste que eles forem realizar.
Se eles tiverem alguma coisa na ficha deles que bonifiquem a ação de alguma forma, eles podem adicionar um dado extra, totalizando no máximo até 3 dados. Por isso o nome do sistema 3DT. O objetivo é sempre tentar maximizar os seus dados, até o máximo de 3. Então, Alcides jogaria um dado só, mas como ele perguntou se ele pode adicionar a luta, sim, ele pode adicionar a luta, e portanto ele vai, em vez de jogar um D6, vai jogar 2 D6. Tem mais alguma coisa que você possa estar adicionando, amigo? Amigo, eu acho que eu posso gastar o meu Cosmo. O meu Não, PM. calma. Ah. Não. Ainda não. Calma. É porque eu tenho a vantagem de foco. O que essa vantagem de foco faz, amigo? Explique aí. Eu consigo me concentrar para melhorar o meu desempenho. Então eu passaria um turno, equivalente a um turno, me concentrando. Mas quando eu fizesse um próximo teste, eu teria um crítico automático, que no caso seria o atributo somado de novo. Eu teria Perfeito. poder mais poder. Perfeito. Então, Bom, pode jogar aí. eu vou fazer isso, eu vou ficar na frente do altar, né? Uhum. Eu inspiro e fecho os olhos. Eu fico fazendo a respiração que me foi ensinada pelos meus mestres para conseguir me concentrar. Faço isso. E assim que eu abro os olhos, eu desfiro um golpe concentrado, mas focado, bem ao meio do altar na minha frente. Uma pergunta. Eita, eu rolei, foi mal. Relaxa. Tu deu um soco, tipo, mão fechada, assim, no meio, tu fez aquele golpe com a mão aberta, assim, tipo de karatê, sabe? Como é que foi que tu fez? Não, eu fiz com os punhos cerrados. Punhos cerrados mesmo. Isso. Cara, tu fez tudo isso, e antes de tu desferir efetivamente o soco, tu lembra das palavras do seu mentor, Asclepio. E Asclepio diz assim na sua cabeça, como um flashback. Uhum. Cosmo é a essência do nosso universo. Ele existe em todas as coisas, desde as menores partículas até as maiores estrelas. Cada ser vivo possui um cosmo, uma centelha dessa energia primordial. No entanto, poucos conseguem despertar e expandir esse cosmo. A chave está na compreensão e na percepção do universo dentro de você. Para expandir o seu cosmo, vocês devem visualizar o nascimento de uma estrela. Pensem em como uma estrela se forma a partir de uma explosão violenta de energia. Dentro de cada um existe um pequeno universo. Quando você conseguir visualizar essa explosão, você começa a expandir o seu cosmo. E no momento que ele fala expandir o seu cosmo, tu sente a centelha da criação do universo dentro de você. O seu coração queima e você sente o seu cosmo explodir, mesmo que momentaneamente. Uhum. E nesse ato, você parte aquele altar em 2, quebrando ele totalmente logo em seguida, despedaçando ele por completo. Todos ali que estavam treinando imediatamente param e ficam chocados ao ver aquela cena. Todos ficam em choque. Todos eles cochicham, mas como? Ele chegou bem depois da gente? Ele pode ter feito algo desse tipo? Um absurdo, incrível! Isso é coisa de protagonista. Isso! Aí fora. Você, Alci, tirou o número 12, que era exatamente o número que você precisava tirar num teste fácil, no manual do 3DT. Parabéns, você conseguiu de primeira queimar o seu cosmo. Muito bom. Foi como eu disse. E assim o meu mestre pediu. Não, bala, pô. Bala. Simplesmente bala. Cara, tu vê ali que os soldados rasos, né? Dá pra dizer assim, do santuário. Caraca.
estão olhando ali perplexos pra ti, cara, como se tu fosse um tipo de herói também, saca? Alguns, tu percebe, no entanto, que olham com inveja pra ti também. Uhum. Tu consegue sentir uma intenção não muito amistosa vindo de alguns. Aham. Pode ser por acharem que tu esteja recebendo tratamento diferenciado Aham. ou algo do tipo, favorecimento. Lembra do que o querido Alcides, ele tem infame também, viu? Ah, muito bem lembrado. Então, Você já não é muito bem visto por algumas pessoas. Depois disso, exatamente. a sua infâmia vai se alastrar ainda mais Ah, legal. nas bocas do santuário. Aham, entendi. Eu vou falar. Viu, mestre? Eu fiz o que você pediu, mas eu ainda preciso sempre parar, me concentrar. Talvez isso ainda não seja o suficiente para um combate. Talvez isso me atrapalhe. Você está evoluindo rápido, garoto. Estou orgulhoso do seu resultado. Quando você aprender a dominar com mais naturalidade esse poder, você será um soldado incrível para o exército de Atena. E com certeza vai alcançar grandezas no seu nome. Continue assim. Você tem muito potencial. Receba isso de alguém que treinou guerreiros formidáveis, modéstia à parte. Eu sou um bom professor, se é que você conhece alguns dos heróis que eu treinei. Aí ele só balança assim, meio tímido, assim, sabe? A cabeça, concordando. Aí ele faz uma reverência e fala: é uma honra ser treinado pelo senhor. Que é isso, garoto. Bom, eu não chamei você aqui apenas para quebrar a minha sala de aula. Eu também precisava lhe passar uma missão. Preciso que você reúna um grupo de 4 soldados com você incluso, pois Atena requisita uma missão de reconhecimento, numa cidade não muito longe daqui. E preciso que você vá buscar 3 pessoas. Quero que você busque Aurora, Rosan e Gael. E me encontre no Templo de Atena. Ela pessoalmente irá passar a missão para vocês. E eu vou escoltá-los até lá. Reúna todos aqui até o pôr do sol e nós iremos até a nossa audiência com a deusa. Aí ele só faz mais outra reverência e fala: sim, senhor. E aí ele vai sair. Ele te fala, né? Gael provavelmente está tendo aulas de atuação ou música com Adonis. A Aurora deve estar ajudando Noah no porto da cidade. E Rosan provavelmente deve estar tentando meditar com Gautama. Sinceramente, eu acho que esse não seria um treinamento tão adequado para uma garota como ela. Mas aquele rapaz é teimoso, apesar de ser um guerreiro muito formidável. Eu não consigo entendê-lo. Ele é sereno demais. E ela é esquentada demais. Eu já ouvi falar. Certo, mestre. Irei encontrá-los o mais rápido possível. Agradeço, meu jovem. Bom, agora eu tenho que voltar para ensinar os outros soldados. Você já tem a sua missão. Pode se retirar. E vai saindo. Tá, amigo. Quem você quer recrutar primeiro? Cara, quando ele falou o nome da Aurora, eu não anunciei ele, né? Mas eu sei que a Aurora não é flor que se cheire, né? Isso, assim como você, né? Exato. Mas ela tem um passado que a condena também bem pesado, né?
É o que é murmurado por aí. Por mais que o Alcides não ligue tanto pra isso. Ele só questionou internamente o que Athena ou Quiron queriam com esses três, sabe? Não aparentam fazer uma conexão, sabe? Pra Sim. ele. Primeiramente, eu acho que eu vou até o Gael. Gael, Dos três, é o que é mais sociável, né? Com certeza. com certeza. Eu vou precisar de apoio pra ir até as outras duas. Muito bem pensado. Então, Gael pode voltar a ser você mesmo. E os outros podem virar flores. Acho que Caraca. escrever flower aí no Transmog que vocês viram flores. Música do Zelda aí. Pra chegar Bom. aqui, eu tive que seguir a canção. Bom, você vai passando o santuário, Alcides, até que você finalmente chega num lugar muito bonito. Um lugar cheio de vegetação, plantas, flores. Tem algumas colunas, algumas rochas ali. Tem algumas caixas também, que quando você vai se aproximando, você vê que comportam alguns instrumentos musicais. E você vê ali pessoas muito bonitas interagindo, né? Moças muito bonitas e homens muito bonitos também. E no meio de todos, você vê uma figura, de certa forma, bem excêntrica. Você vê um homem com aquelas vestes típicas gregas, né? Como se fosse um longo vestido, com metade do seu peitoral aparecendo, um vestido verde, com um laço dourado amarrando ele, com longos cabelos meio ondulados na cor vermelha, um vermelho bem bonito, bem vivo. E ele tem um tipo de tiara que meio que passa assim pela testa dele e meio que prende, assim, como se fosse uma faixa. Mas não é uma faixa, é como se fosse um tipo de diadema. Só que o que chama atenção não é isso. O que lhe chama atenção é o fato dele estar usando uma máscara lisa, apenas com um buraco para os olhos e um tipo de entalho de caules com espinhos desenhados na metade da máscara. E você já ouviu falar desse ser? Ele se chama Adonis. Uhum. E além de ser um grande guerreiro, os rumores dizem, ele também é um artista nato. Ele sempre busca levar entretenimento e alegria tanto para os bem-afortunados quanto para aqueles que não são, digamos, da elite do santuário. Ele é um cara que não distingue pessoas superiores e pessoas que podem ser ditas como inferiores. Para eles são todos iguais. Uma pessoa com um coração bem nobre. E ele leva isso para a sua arte em forma de teatro e principalmente em forma de música. Ele não costuma tocar nenhum instrumento em particular, pois ele em si já tem um dos instrumentos mais poderosos e que pouquíssimos podem tocar, que é a voz. Ele é dono de uma voz muito bela e muito serena, e ele a usa para acalmar o coração daqueles que buscam um alento na arte que ele proporciona. E junto dele está sempre um fiel escudeiro, um rapaz de cabelos pretos com um longo rabo de cavalo e vestes roxas, que sempre troca flauta, um rapaz chamado Gael, que costuma também andar com outro sujeito chamado Orfeu. Só que Orfeu não está presente neste momento no santuário. Provavelmente está cumprindo algum tipo de missão fora dele. E você vê ali que todos que estão presentes nesse jardim estão ensaiando o que parece ser um número musical para algum tipo de apresentação. Você chega e se depara com isso.
pode prosseguir. Eu vou me encostar em uma pilastra ou algo assim e vou aguardar enquanto escuto aquela bela peça que está sendo Ensaio. aquela bela obra musical que está sendo apresentada ensaiada ali. Pois bem. Não vou atrapalhar. Certo. Você nota então que Adonis, né, o sujeito de cabelos vermelhos, ele toma um pouco ali à frente das pessoas que estão presentes na cena e ele começa a erguer a sua voz e você percebe que ele fala muito gesticulando com as mãos. Ele é muito expressivo com o seu corpo, justamente pela questão dele sempre estar usando máscara. Então ele se expressa muito corporeamente. Uhum. Então ele vai falando e você vê que ele é bem exagerado. Ele fala colocando as mãos para o alto, balançando, olhando para cima. Ele é bem teatral na sua performance, Uhum. tanto dentro quanto fora do palco. E ele fala: muito bem, meus caros companheiros, o nosso número está ficando quase pronto, está quase alcançando a perfeição. Porém, se nós queremos acalmar o coração daqueles que estão aflitos pelo confronto iminente, temos que dar o melhor de nós. E eu estou sentindo que vocês não estão entregando tudo que podem entregar. Vamos tentar mais uma vez. Aí ele bate as mãos assim e fala: Gael, você está distraído. O que aflige sua pequena cabeça, rapaz? Parece que você está longe. O que está acontecendo? Me perdoe, mestre. Hoje eu acordei com um pensamento antigo, uma memória antiga na minha cabeça e ela está ecoando agora e por isso a minha distração. Você vê que o esbelto Adonis se senta em uma das rochas, olha para você e fala: pois conte, o que aflige o seu pequeno coração, rapaz? Bom, é sobre meu passado. Meus irmãos que eu já não vejo já tem um tempo e que a minha missão é encontrá-los, mas eu não sei para onde ir. Eu simplesmente só me sinto perdido, mestre. Ah, sim, você se sente perdido. Bom, eu posso lhe dizer isso. Ficar remoendo o passado não vai levar a lugar algum para o futuro. Você está sofrendo pelo passado e está sofrendo de antecipação para o futuro, o que não lhe permite viver a dádiva que é o agora. Você está deixando o seu presente totalmente de lado. Você não deveria fazer isso. No lugar de você deixar esses sentimentos ficarem atribulando o seu coração e enchendo sua cabeça de preocupações, você deveria estar pegando todo esse sentimento, toda a sua dor e solidão e compartilhando com o mundo, através das suas belas melodias com a sua flauta. Lembre-se, eu já lhe falei isso antes. Quando não há o que dizer, deixe que a sua melodia conte o que você sente por dentro. E quando as notas ressoarem através do espaço, ela vai ressoar com o coração das pessoas certas. E quando isso acontecer, aí sim você vai saber que está indo para o caminho certo. Pois um coração que ressoa juntamente com o seu pode não ser o caminho que você está escolhendo para trilhar, mas com certeza é um caminho que deve ser trilhado. Nunca se esqueça disso. Pode ser assim? Claro, mestre, você sabe como sempre me guiando para o caminho certo, mas toda vez que penso em acalmar meu coração e tirar a ansiedade dele, se eu for colocar todos esses sentimentos nas minhas músicas, sairão só músicas tristes e talvez não acalmará o coração das pessoas que escutam. Só trará tristeza. E esse é o meu medo. Não quero deixar as pessoas tristes. Gael, meu bom rapaz, você superestima muito o poder
único da sua música. Entenda que a arte não é uma visão singular sobre a perspectiva de uma única pessoa. A partir do momento que ela chega em outros corações, todos estão no dever e no direito de interpretar da forma que quiser. Essa é a beleza da arte, a pluralidade, as várias formas de ter uma única visão ou uma visão diferente de algo que você pensou, que outras pessoas pensaram diferente de você. Você pode ter feito algo com uma intenção, mas outra pessoa pode ter enxergado algo que você mesmo não enxergou. E assim a arte vai se enriquecendo e criando vida própria. Você pode fazer uma melodia que no primeiro momento é triste, mas a partir do momento que você tira esse peso do seu coração e divide com as massas, aquela tristeza pode se tornar um alento, porque outras pessoas podem ter essa dor que você também sente. E juntos, vocês vão criar um elo que somente vocês vão poder sentir. A sua música pode ser aquele sentimento que muitos estão tentando fugir e não sabem como processar. E essa melodia pode acalmar um coração, mesmo que seja uma melodia triste, mas ela pode convidar alguém a analisar o seu próprio ser interior e processar o porquê ela sente medo ou tristeza. A arte tem que ser convidativa, tem que fazer a gente olhar e refletir sobre quem nós somos. Se você não faz isso, então jogue tudo fora, pois o que você está fazendo não é arte de verdade. Então sim, que seja, faça uma música triste, faça uma música alegre. O que importa é que as pessoas sintam o que você tem a dizer. Cara, Aí ele chega perto de ti aqui, coloca as mãos no teu ombro e fala: deixa o seu coração guiar a sua música. O Gael tá lagrimando. Tu falou tudo isso assim. Ele tá. Aquele clássico choro de CDZ olhando pro horizonte com as lágrimas Esse mesmo. litrosas escorrendo do olho. O violão do Senhor tá diferente. A foto do Gael tá Vamos, diferente. meu mestre. Ô, mestre, tudo isso que você falou é tão belo, então quer dizer que a minha melodia triste pode trazer acalento aos corações que estão aflitos. Agora eu entendo. Agora eu realmente entendo, mestre. Há beleza em tudo que você fala. Você é incrível, mestre. Isso eu sei, eu realmente sou fabuloso. Isso não é o que discutir, mas suas palavras são um pouco exageradas. Não que eu não seja incrível, Não há exagero em tudo que eu falo. E sim, estou só exaltando uma qualidade sua que todo mundo sabe que existe. É somente isso. Existe qualidade em tudo se você tiver o olho certo, Gaio. Até mesmo uma pedra quebrada pode haver beleza se você olhar com a visão certa. É isso que você me ensina, que eu estou tentando aplicar em tudo que eu vejo. A beleza, eu sei que há beleza em tudo. Não só as coisas que a gente vê que agradam os nossos olhos, mas a gente tem que ver beleza. Tudo. Sim. Porque Obrigado por estar me guiando, mestre. é como eu digo, a verdadeira beleza está onde os olhos não podem ver e o coração pode sentir. É verdade. Toque a sua sinfonia, o seu requiem, a sua obra-prima. Toque para nós, Gaia. Faça um teste de arte, meu querido cavaleiro, futuro cavaleiro, aspirante a futuro cavaleiro, na verdade. Teste de arte. Aspirante a futuro cavaleiro é complicado. Foda. Não. O começo do santuário não é brincadeira, não, O cara filho. tá muito atrás na fila, né? No caso é D6, mais D6, no caso? Você vai jogar um D6, aí você tem arte na sua ficha, né, creio eu. Tem. Você vai jogar mais um D6. Tem mais alguma coisa que tu
possa adicionar pra jogar 3d6? Carismático? Entra? Mas aquele um ali foi pegado, né? Ó, se tu quiser, tu pode gastar um ponto de poder e tu pode apagar esse um Ação. daí. Ponto de ação. Um ponto de ação, isso. Ponto de ação, tu pode apagar esse um daí, se tu quiser. Então vou fazer isso aqui. Então joga outro D6 aí. Boa, nice. Ó, galera, também outra mecânica que tem no 3DT. No 3DT, os personagens têm o que a gente chama de ponto de ação. Esse ponto de ação é um recurso que ele é calculado com base em um dos atributos que os personagens têm, que é o poder. Quanto mais poder você tem, mais pontos de ação você também tem. Ele é proporcional ao número de pontos que tu tem nesse atributo. Então, se o Gael tem 3 de poder, ele tem 3 pontos de ação, e assim sucessivamente. Esse ponto de ação, ele é um recurso que serve para algumas coisas, tais quais, se ele tirar um dado ruim, como aconteceu agora, ele pode escolher apagar esse resultado e jogar o outro dado. Enquanto ele tiver ponto de ação, ele pode ir gastando. Só que ele é um recurso que só recupera quando ele tem um descanso longo. Então, se ele estiver no meio de um combate e esse recurso acabar, não tem como ele recuperar isso, a não ser que ele tenha alguma habilidade que diga que ele pode recuperar. O que eu acredito que nenhum dos personagens aqui do grupo tem. Então é isso. Foi isso que aconteceu. Ele rerolou, tirou o 14, ele precisava de 12, passou. Cara, eu quero que você começou a tocar ali, né, a sua flauta e tal. Quero que você descreva como é que era essa música, o que o Gael estava sentindo, o que as pessoas ali vão sentir quando a tua melodia inevitavelmente tocar o ouvido e o coração delas. Descreva aí os sentimentos de Gael em sua música. Na hora que o Gael começou a tocar, ele olhou assim pra flauta dele. Ele fechou os olhos, né? E começou a pensar, como o mestre dele tinha dito, que quando ele coloca pra fora as coisas tristes, né, pode também trazer um certo acalento para pessoas que estão tristes também. E o Gael fez isso. E ele levou a flauta até a sua boca e começou a entoar essa melodia dele, né? Que era uma melodia com um pouco de tristeza. Pouco não. Vou contar um pouco de tristeza. E ao mesmo tempo que ele ia tocando, as lágrimas iam rolando do Gael. Mas ele ouvindo essa melodia começou a trazer esperança para ele também. Porque ele sabe que a missão dele é encontrar os irmãos dele e ele vai conseguir. E ao mesmo tempo que ia saindo a tristeza, ia dando espaço também para esperança e alegria no coração do Gael. Perfeito. Aí, cara, tu entrou naquela situação que as pessoas chamam de zona, que é como se tudo ao teu redor ali apagasse, ficasse tudo escuro e só existisse tu e a tua música ali. Cara, tu toca aquela melodia como tu nunca tocou antes. É realmente parece que tu tá criando uma obra-prima ali. Uma música linda. Que tu sente que tá tocando o teu coração e que isso inevitavelmente vai ressoar no coração de muitas outras pessoas. E, cara, quando tu tá naquele êxtase ali de tocar a música, quando tu finalmente para e se dá conta da realidade, tu vê ali que todos os teus amigos do grupo de arte do Adonis, todos eles estão ali, cara, em prantos. Todos estão chorando, com lágrimas nos olhos. E quando tu olha pro teu mestre, Adonis, tu vê que por debaixo da desumana máscara dourada que ele ostenta em seu rosto, tu vê que na área do queixo ali da máscara, algumas gotinhas começam a pingar bem da ponta da máscara. Ele coloca a mão no teu ombro e ele fala: foi uma bela canção, garoto. Uma bela canção.
Não, obrigado, mestre. Isso é tudo graças a você. Eu só lhe mostrei o caminho. Quem trilhou foi você. Esse mérito é tudo seu. Eu olho pro céu e eu reforço a promessa que eu fiz de achar meus irmãos. Eu vou encontrá-los. Me esperem. E, aliás, Alcides, como é que tu ficou quando tu escutou essa música? Cara, o Alcide ficou hipnotizado. Isso levou ele um pouquinho pra cidade dele. A mãe dele amava as artes cênicas. Lembrou de alguns momentos do povo cantando e dançando na praça da cidade. Mas ele não chorou. Entendi. Mas ele teve um alento ali durante a performance do. Coração de pedra rachou um pouco, mas não chegou a quebrar. Não é de pedra, é um coração seco. Ah, aí, cara, coração é um músculo mais forte, amigo. Mas deu uma irrigada aí, amigo. Ah, tá. Você plantou um sentimento ali. Eu vou te fazer chorar. Outra missão. Fazer o Alcide chorar. Bom, o Adonis ele fala assim: bom, pessoal, vamos treinar mais um pouquinho. O nosso digníssimo Gael está de parabéns. Eu acho que ele pode ser dispensado, porque eu acho que ele tem visitas. E a gente vai repassar o show mais uma vez, que eu acho que a gente vai ter algo legal para mostrar para as pessoas do vilarejo um pouco mais abaixo, e eu acredito que eles vão gostar muito. Pode ir, Gael. Você está dispensado por hoje. Muito obrigado, mestre. Eu me reverencio, né? Até logo. Até logo. E aí, quando tu vai andando, tu vê um rapaz louro, bonito, com olhos claros ali, bem galante, bem sério, bem rústico, uma cicatriz no nariz. E vocês se encontram. Olá? Você é novo por aqui? Veio ter aulas? Você é ator? Brad Pitt? Ah, pois esse aí é o Aquiles, pô. Não, Gael. Eu vim aqui por você. Gael? Rapidão. A gente já sabe o nome um do outro? Não. Não, tá. Não, mas ele sabe que eu sou porque ele mandaram ele. Eu acabei de ouvir também. Isso. É verdade, tá ok. Perdão. O cara falou os 4 ventos aí. Eu ainda não conheço você. Como se chama? Eu me chamo Alcides. Olá, Alcides, prazer. Você já me conheça, né? Você quer falar alguma coisa comigo? O Sr. Quiron me cedeu uma missão. E você foi convocado. Então, convocado? Que um mero músico pode fazer. Você é um músico, mas também é cavaleiro de Atena. É cavaleiro? Sim. É cavaleiro? Eu posso ser mesmo cavaleiro? Guerreiro. Você é um guerreiro de Atena. Soldado, já. Eu ia usar soldado. Sim, claro. Se você diz, então, pode falar. Estou aqui para servir a Atena. Aí ele só balança assim inconsciente pra ti e vai virando de costas, sabe? Pra tu ir acompanhando ele. Nós temos que encontrar mais 2 pessoas. Certo. Pode guiar o caminho. Estou logo atrás. Quem você vai buscar agora, Alcides? Amigo, eu vou até a Aurora. Aurora.
Filha do Fazendo, Aureliano. tá fazendo ordem alfabética, né? Saquei, agora eu entendi tudo. Não. Rosan, vira aí um peixe aí, sei lá. Coincidência só.
Bom, Aurora, tu tá ali no porto, né, da cidade de Atenas. Tem um certo mercado aí de pescaria na cidade. Olha aí, pá. Já vou enfrentar o Kraken? Nossa senhora. Não, pô, será que não é assim, né, mas não, pô. Você tá aí, né, nesse porto. Não é um lugar que tu costuma ir tanto assim, né? Essa parte mais de pescaria e tal, não é muito a tua praia, mas tu foi aí porque o teu mestre, o Noah, ele pediu pra falar contigo. Certo. Aí tu dá uma passada aí, né, no cais, tu vê aí que tem um pessoal pegando, né, as redes de pesca, né, pegando os peixes ali, trazendo pra É, colocar barracas ali. quando eu passo, as pessoas me olham, como é que é? De mal visto, de. Cara, as pessoas te olham com desprezo, assim, tu vê que elas estão descarregando as coisas assim. Conforme tu vai te aproximando, tu sente elas sentem, né, um desconforto, né, uma aura esquisita. E elas olham pra ti e elas imediatamente entendem, né? E elas começam a murmurar entre si, tipo, aquela garota nojenta. O que ela tá fazendo aqui? Eu odeio ela, a presença dela me dá calafrios. Ela deve ser amaldiçoada, alguma coisa assim. Não gosto dela. E os cochichos vão aos montes. E tu vê que Uhum. quando tu vai passando, tu vê que tá ali o teu mentor, né? E ele tá com os braços cruzados. Cara, tu vê que ele começa a reparar, né, nas pessoas cochichando ali. E tu nota que ele fica com uma expressão bem séria. Ele provavelmente não É, aprova os pensamentos que as pessoas têm sobre você. a Aurora vai passando andando, né, de cabeça meio baixa, tipo com um braço segurando o outro, sabe? Aham. Como parece bastante incomodada com os olhares e os cochichos sobre ela. E vou em direção ao Noah. Aí eu falo, mestre, você me chamou? Esse é o desejo. Sim, eu lhe chamei. Você tá um pouco atrasado. E era pra ter chegado aqui há algum tempo. Me perdoe o atraso, então. Eu abaixo a cabeça. Levante a cabeça. Não treinei você pra ser uma fraca que fica de cabeça baixa por causa de pensamentos idiotas e intrusivos. Eu levanto a cabeça. Melhor. Como você tem passado? Eu sei que eu estive fora por algum tempo. O mar toma um pouco meu tempo, mas gosto de estar por aqui de vez em quando. Como é que estão as coisas? Tá tudo bem? Sim, está tudo bem na medida do possível. Eu olho para as pessoas, né? Tento ao possível me encaixar aqui, mas as pessoas não gostam de mim e é difícil se aproximar delas. Difícil se aproximar. Entendi. Eu vejo. Bom, se você não se encaixa em algum lugar, não vejo por que você tentar forçar algo que não cabe a você. Não tente forçar as pessoas a gostarem de você. Isso não vai acontecer. Isso vai fazer elas terem mais desprezo por você. O conselho que eu posso lhe dar, vindo de alguém que já teve a sua vivência, viva a sua vida. Faça o que você tem que fazer, que inevitavelmente as pessoas certas irão olhar para você. Isso já aconteceu de certa forma. Se tem alguém que deveria olhar para você, é a nossa grandiosa Atena. Se ela não vê problema em trazer você para cá, não vejo por que os outros deveriam ter também. Tome isso como verdade. Tome a palavra da sua deusa como verdade. Não o que soldados rasos como esse falam para você. Você quer ser uma das melhores?
não pode se misturar com pessoas de baixo nível. Se você quer ser a melhor, tem que andar com os melhores. A Aurora consciente com a cabeça, né? Com essas palavras motivadoras e dizendo pra ela pisar nos otários aí. Não, pô, não é pisar, só não se misturar, pô. Água não se mistura com óleo, pô. Eu tentarei seguir o seu conselho, mestre. Tentar não. Você vai fazer. Ou você faz ou você não faz. Você deveria saber que comigo não existe um meio termo. Tudo bem, eu farei o meu melhor então. Tô certo. Bom, você sabe que nós somos magos do frio. E assim como nossas técnicas, temos que ser frios para situações. Pensamentos emotivos que desviam nossa atenção podem ser prejudiciais no nosso combate. Nunca deixe se levar por emoções fúteis como essa que você está sentindo agora. Você está patética, olhando para baixo, cabisbaixa. Isso não é atitude de uma guerreira de Atena. Isso é uma atitude de perdedora. E você não é uma perdedora. Não criei você para ser uma. Eu criei você para estar entre os melhores, não entre os piores. Então haja melhor, não seja pior. Tá bom. Pode deixar. Eu farei o meu melhor. Isso eu posso lhe garantir, mestre. Eu vou se tirar orgulho de mim. Eu sei que vou. Mas normalmente você está tentando fazer algo para impressionar alguém, quando o que você deveria era fazer algo por você mesmo. Não para me impressionar, mas porque você pode e deve fazer. Nunca viva para os outros, Aurora. Viva a sua vida por você mesmo. Quando você entender isso, você vai entender a verdadeira natureza do combate e do porquê você luta. A única pessoa que você tem que viver e morrer é por Atena. Fora isso, é tudo passageiro. Não se apegue. Casualidades acontecem, ainda mais em batalhas e guerras. Nós somos guerreiros, somos soldados. Inevitavelmente a guerra vai chegar à nossa porta. Pessoas vão morrer, pessoas vão se ferir. E você não pode deixar o sentimentalismo lhe cegar para as coisas que vão acontecer. Então você tem que entender isso de uma vez por todas. Eu não vou estar aqui para sempre. Não vou estar aqui para dizer para você essas coisas. Você vai ter que pensar por si mesmo. Já está na hora. Você já está bem grandinho. Você já domina, em grande parte, a técnica da dominação do ar frio. Já é melhor do que muitos que tem por aqui. Então por que abaixar a cabeça para eles? Sendo que você tinha que estar andando com o queixo erguido. Você tem algo que nenhum deles tem. Lembre-se disso. Você foi salva por Atena. Não é qualquer um que pode dizer isso. A Aurora, tipo assim, olhando pra ele fixamente nos olhos, né? Tentando. Ela meio que frange a sobrancelha, assim, tentando absorver tudo que ele tá dizendo pra ela. E ela fala: Mestre, eu farei o possível. Bom, estou orgulhoso de você, garota. Sei que vai se tornar uma valorosa guerreira para o glorioso exército de Atena. Fiz bem em treinar você. Uma garota com muito potencial. Aí ele coloca a mão no teu ombro, né? Tu vê que ele muda um pouco a expressão séria dele para um leve esboço de sorriso. Que isso, de cantinho de boca, né? Isso. Tu vê que os longos cabelos prateados dele, que são presos por um rabo de cavalo, começam a voar ao vento. E ele tem, né, um tapa-olho no olho esquerdo dele. E tu vê que ele vira pro lado e ele olha o barco que tá ancorado ali. E ele fala: eu tenho que realizar uma missão e vou ter que sair logo daqui do porto.
mas eu queria falar com você para ter essa conversa. É importante. Logo mais a gente vai deixar de se ver de novo, então é isso. Queria checar como você estava. Eu estou bem. Ótimo. Essa sua viagem aí, ela vai demorar anos, que nem a da última vez? Você é muito exagerado. Não foram anos. Demorei, sim, com certeza, mas longe de ser anos, como você diz. Bom, eu tenho que fazer os últimos preparativos no navio antes de finalmente sair. Posso ser de alguma ajuda? No momento não é necessário, mas eu acho que você já vai ficar ocupada por um bom tempo. E aí ele aponta para trás e tu vê um rapaz louro, com os cabelos bagunçados, e um outro rapaz bem esbelto, cabelos castanhos e um longo rabo de cavalo preso. E eles vão se aproximando de ti. Gael e Alcides, quando vocês vão se aproximando da Aurora, vocês sentem algo que vocês não conseguem explicar, mas vocês sentem uma sensação ruim, sabe? Como se fosse desconfortável se aproximar dessa moça chamada Aurora. Uma Uhum. moça bem bonita, diga-se de passagem, com um vestido branco, pulseiras azuis, uma faixa amarrada na sua cintura, que também na cor azul, olhos cristalinos e um longo cabelo picotado para na parte de trás, longo, liso, na cor laranja. Apesar da bela aparência, ela não parece emanar uma aura muito convidativa. Vocês sentem um desconforto ao se aproximar dela. Uhum. Eu vou puxar, eu vou tocar assim no Cid. Uhum. Você tá sentindo esse desconforto? Eu creio que sim. É essa pessoa que a gente veio ver? Sim. Quantas vocês são ordens? Esse sentimento só confirmou quem é a pessoa. Certo, certo. O mestre sempre disse pra eu ver a beleza em tudo, então. Algo deve servir de propósito maior. Ele consente veementemente. E vai até a senhorita aí. Olá, Alcides. O Noah te cumprimenta. Uhum. Ele olha pro Gael e fala: Olá, Gael. Ele faz uma mini reverência aí. Peraí, abaixa assim um pouco. Cabeça e volta. Aí, tipo, Quando... ele vai andando aqui, Aurora. Ele toca no teu ombro e ele vai andando aqui pro navio. Certo. Quando o Alcides vai chegando perto da Aurora, ela inconscientemente ela já começa a ir abaixando a cabeça, né? Mas ela se lembra de que o mestre dela acabou de falar e ela tenta manter a cabeça erguida o máximo possível. Certo? E aí, Aurora? Alcides? Oi, você deve ser o Alcides. Sim. Você foi solicitada. Solicitado? Exatamente. Estamos partindo em uma missão e você fará parte. Uma missão? Posso saber que missão é essa? Nós teremos todos os detalhes com o Sr. Quiron assim que reunirmos todos. Tudo bem então. Eu olho lá pro navio, pro mestre indo embora, né? Uhum. Aí eu viro pra vocês e... Se é algo realmente importante, então devemos ir logo. Certo.
Iremos até Rosan. Não sei se vocês a conhecem. Ah, Eu balanço a cabeça com não conheço. também não conheço. Aí eu viro pra Aurora, eu não me apresentei. Olá, muito prazer, me chamo Gael. Você deve ser a Aurora, né? Ela dá um sorrisinho meio tímido, né? Meio sem jeito. Mas o mais simpático possível. Ela fala, prazer, eu sou a Aurora. Parece que estamos Prazer. juntos nessa, então. Acredito que vamos ser belos companheiros. Espero que sim. Pode ir na frente, eu sei. Eu tô andando. A líder do esquadrão, pô. É, Eu vou. É o que não E fala ali? nada, né? Beleza. Agora vocês vão para Rosan, certo? O templo de Gautama. Vocês vão chegando ali nas cachoeiras termais ali que tem aos arredores do santuário. Vocês só escutam um soco no chão seguido de um grito de fúria vindo de uma mulher. E aí Gautama, ele chega perto de ti. Ele fala com uma voz serena. Gautama é um homem com vestes amarelas, um longo pano vermelho que atravessa o seu corpo e cobre um dos seus braços. Tem longos cabelos azuis com um pequeno coque na cabeça e uma franjinha espetada em um dos lados, olhos dourados muito bonitos e uma pequena pinta vermelha no meio de sua testa. Ele se aproxima de ti e ele fala: você está inquieta hoje, mais do que o normal. O que lhe aflige, pequena dragoa? Eu já lhe disse, eu não sou pequena. Eu sou a grande dragoa de Sagara. E eu já lhe disse, esse treino é inútil. Aí O que me falta é força. Eu preciso esmagar a cara dos meus inimigos. Aí ele só dá uns tapinhas assim na parte de cima da tua cabeça, né? Tu tá naquela pose de meditação, ele tá em pé. Aí ele só dá tapinha assim, tipo, calma, calma, calma. Você está muito estressado. Lembra? Eu já lhe falei. Respire e solte. Você não vai conseguir nada tendo esse tipo de pensamento. Veja só, você quebrou o pedaço do meu templo de meditação. Agora vai ficar um pouco ruim para meditar. Você atrapalhou todo o Feng Shui do lugar. Isso não foi legal. Cara bom. Nós já estamos há um ano, né? Que eu tô aqui com ele. Pode ser. Um ano mais o quê? Pode ser um ano, tem que me dizer aí. Pode ser um ano. Já estamos... Tempo suficiente. Já estamos aqui há tempo suficiente. E nada correu. Nada. Eu só fico aqui parada nessa pedra, fazendo nada. Você não está fazendo nada. Às vezes, convidar você a olhar para dentro de si é a melhor resposta que você tem para obter o autoconhecimento. Quando eu olho pra dentro de mim, eu vejo apenas ódio. Eu vejo meu povo gritando. Eu vejo eles clamando por vingança. Eles querem sangue. Mestre Gautama. O que você vê dentro de si é apenas um reflexo distorcido da sua frustração e da sua impotência no fato de que você não conseguiu proteger aqueles que ama. Essa culpa corrói você por dentro e é como se fosse um veneno que lhe mata dia após dia. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum se você não conseguir enfrentar o seu inimigo mais perverso e mortal.
Você mesmo. Aí ela fica só. Ela não tem palavras pra contrariar isso. E ela fica só emburrada. Já que você só entende a linguagem da violência, o que eu sou totalmente contra, diga-se de passagem, mas já que você só entende a linguagem da violência, eu lhe convido a fazer um pequeno exercício. Veja, pense só. Lutar contra um inimigo é extremamente perigoso e desafiador dependendo do meio que você está enfrentando. O que você diria de enfrentar dois inimigos então? Seria o dobro do problema, certo? Exato. Então, como você quer lutar contra um inimigo e quer trazer a vingança através dos seus punhos, se você não consegue nem ao menos se subjugar? Você não pode vencer alguém se você não consegue nem ao menos se vencer. Isso lhe torna fraca. Ela olha aí. Mas eu não vou sentar na frente dele e começar a meditar! Aí eu me levanto. Aí ele só, coloca a mão na tua cabeça e te no chão de novo. Não, você não entendeu. Você não vai ficar meditando na frente dos seus amigos. Isso é tolice. Isso não daria certo. A meditação é um exercício. Você não faz exercícios quando vai lutar? Ou você faz? Você fica fazendo alongamento quando vai socar em alguém? Eu acho que não. Não, eu uso apenas pra me aquecer antes de combater. Exatamente. Meditação é um aquecimento para a sua alma. A sua alma é parte importante do seu corpo. E tal qual os seus braços, pernas e qualquer outra parte que você treine, é importante você cuidar de todo o seu corpo. Para você ter um corpo saudável, você precisa ter uma mente saudável. E ele coloca os 2 dedos na tua testa, assim, dá uma pressãozinha assim. Mas mais importante, aí ele abaixa assim e aperta na direção do teu coração. Você tem que também cuidar da sua alma. Um corpo forte necessita de uma alma forte. E uma alma forte nutre um corpo forte. Quando você encontrar esse perfeito equilíbrio, você vai finalmente alcançar a sua paz. E aí sim você estará pronta para trazer a vingança. Ela olha assim pra ele. Entendi. Então é apenas um treinamento, só que do interno e não do externo. Certo, mestre. Você é bem burrinha mesmo, né? É isso mesmo. Certo, mestre. Então eu irei treinar com todas as minhas forças. Aí eu vou sentar em pose de meditação e vou começar a fazer força assim. Aí meus veios ficar soltando assim. Ele te dá um tapão assim com a mão fechar aquele golpe de karatê assim na tua cabeça. Seu idiota, você ainda não entendeu o propósito do exercício. Não é sobre força física, é sobre força interior. Eu estou tentando fazer minha força interior sair. Tá vendo só? Gritar às vezes ajuda. Você tem muito ódio acumulado dentro de si. E isso adoece o coração. Adoece a alma. Aí ele senta também na mesma pose que tu, fica frente a frente pra ti. E ele fala: eu estou com você aqui há um tempo e já conheço você há um tempo. E por todo esse nosso período de treinamento, percebi que você tem uma alma muito danificada. Muito por conta do que aconteceu com você no passado. Imagino o quanto deve ter sido doloroso, até mesmo traumático, viver o que você viveu. Seria injusto pedir para você esquecer tudo isso do dia para a noite, mas eu convido você a experienciar outro caminho. Você fica balbuciando aos 4 ventos que
quer trazer a vingança, derramar sangue e fazer justiça por aqueles que pereceram na sua cidade. Mas a que custo? Ao custo de você violentar a si mesmo, a destruir a sua alma por isso? Você acha mesmo que as pessoas com as quais você se importa tanto ficariam felizes com tamanha depravação da sua própria alma? Não estou dizendo que você não deve entrar em combates. Existem inimigos que não são convencidos facilmente pelas nossas palavras. E, infelizmente, às vezes a força se é necessária. Mas violência descabida, sem um propósito verdadeiro, matança por matança, isso não leva a lugar algum. Isso não vai levar você a lugar algum. Você vai fazer o quê? Você vai matar a todos, trazer a vingança, derramar sangue, e depois? O que resta para você? Depois que você completar a sua cruzada sangrenta de ódio, aonde você vai estar, Rosana? Ela fica olhando pro chão. Ela cerra os punhos. Aí ele olha mais intensamente, com os olhos dourados na tua direção, Aham. e um olhar bem penetrante, e ele fala: você quer mesmo que o legado pela qual você tem a honra de viver seja conhecido por uma mancha de sangue na história? Honra. Violência. Isso tudo não foi um pensamento que ele teve naquele dia. Pouco importa o que vai acontecer com a minha alma. Mas as pessoas gritam dentro de mim. Elas clamam. Elas choram. O meu povo não descansa. Eu penso depois da minha vingança, o que eu farei. Mesmo que eu viva em miséria, contanto que a vingança chegue e eles possam descansar em paz. Contanto que isso aconteça, pra mim é o suficiente. Aí, tipo, tu vê que ele fecha os olhos, meio decepcionado, e só fala: eu só posso mostrar o caminho para você. Não posso obrigá-la a trilhá-lo. Todos nós temos nossa própria jornada, e você tem a sua. Mas saiba de uma coisa: eu estive tempo suficiente com você para me importar com o que acontece com você. Então, me perdoe se eu sou um pouco intrusivo às vezes, mas é porque eu realmente me importo com a sua alma. E muito me preocupa ver alguém que tem tanta bondade escondida por debaixo de tanto ódio. Você tem tanto a oferecer a esse mundo, e ainda assim você escolhe trazer o pior que há em você. O ódio não pode ser combatido por ódio, pois você só vai somar a cadeia de violência que está manchando esse mundo pouco a pouco. Mas como eu disse, eu não posso viver a sua vida por você. Assim como essas pedras formam um caminho, as pedras também podem ser usadas para ferir as pessoas. Tudo depende de como você usa as suas pedras. Aí ele pega uma e coloca meio que encaixa assim, né, perto de uma pontezinha que tem ali. Você pode usar para construir pontes. Aí tu vê que ele pega a outra assim, e ele joga com muita força, velho. E ele estoura ali uma parede do outro lado. Caralho. Ou você pode ser violenta. Escolhas. Tudo são escolhas.
E aí ele levanta. Nossa sessão por aqui já terminou. Vá. Creio que eu não tenho mais nada para lhe ensinar. Não por agora. Ela olha frustrada pra ele, ela olha pro chão. Ela fica pensando nas palavras, mas os tormentos da mente dela gritam também. Ela fecha os olhos em agonia. Então ela, pra se focar novamente, ela pensa no objetivo. No objetivo dela. Então ela se levanta, vira de costas, sem reverenciar nem nada e vai embora. Certo. Ela Quando só você diz, tá. uma boa tarde. E aí vai embora. Quando tu tá descendo aqui a ponte, tu vê que tem um grupo de 3 pessoas ali te esperando. Uhum, Perto da entrada da cachoeira. beleza. Eu vou andando em direção a eles aqui. Não consigo passar daqui. Parada aí. Aí. Isso é Paguem. pra proteger. É pra proteger a gente, hein? Isso, é a cerquinha. Pô. Aí eu chego com eles, aí eu passo direto por eles. Assim, se eles estiverem muito estreitos no caminho, aí eu esbarro neles e saiam da frente! Cara, quando tu faz isso, tu sentiu um calafrio muito bizarro quando tu passa perto dessa moça ruiva aí. E isso te chama muita atenção. Caraca, eu olho. Eu olho pra ela com ódio. A Aurora tá sentada. Que tipo de sentimento que essa tua aura transmite? A aura dela é algo que causa repulsa, causa desconforto. Aí então é universal, então, essa repulsa. Em certos pontos, às vezes, causa até medo. É como se fosse uma aura maligna. Vocês veem assim, vocês não se sentem bem perto dela. Uhum. É um negócio que é desconfortável pra vocês Tem uma fama? também. Tenho uma fama. Tenho. Qual é a outra aqui? Antipático, né? Mas isso aqui é por causa da aura. E outras coisas a mais aí. Não vou dizer agora. Então eu conheço os boatos dela, né? Já, os boatos, sim. Sim. Então, beleza. A Aurora tá tipo sentada, aguardando vocês aí, né? Você demorou aí no seu ataque histérico. Aí você passa, ela tá de boa, tranquila, você vê ela. Diferente de você, Rosana, né? Ela é mais delicada, né? Bem delicada. Uhum. Já tô sentado de boa esperando lá. Aí você passa, né? Aí eu olho pra você e dou um sorrisinho meio gentil, né? Uhum. Pra ti. Aí eu olho pra ela e digo. Né, eu esbarro neles, aí quando eu sinto esse calafrio, eu olho pra ela. Aí me vem a lembrança dessa sensação, eu faço uma cara de dúvida. Aí eu digo: então você é aquela miserável. Olhe só pra você. Contando vantagem no templo. Não acredito. Saia daqui agora e não volte nunca mais. E eu sigo então. Espere. Rosan, criadora de carimbos. A Aurora tá meio confusa, né? Ela fala, contando vantagem, do que você está dizendo? Eu paro assim, eu volto. Para o quê? Alguém com uma aura tão maligna como a sua? Num templo sagrado como esse? Espera o quê? Proteção? Bênção? Eu só estou que é aqui? porque. Eu só estou aqui porque a deusa Atena me chamou. Se ela me chamou, quem é você para falar alguma coisa? Bem, se ela lhe chamou, por que você não vai na presença dela? Eu não preciso de provar nada, garoto. O Alcide vai andando pelas costas, assim, da Rosa. A Aurora começa a fechar os punhos, sabe? Zangada. Aí o Alcides meio que fecha pela frente, pelo outro lado, sabe? Sim. Aí ele... Pouco me importa.
Contanto que você não fique no meu caminho. E eu viro em direção a saída e tem lá o Cid no meio. Eu digo, Ah, como você... Saia da minha frente. Atena chamou a todos nós. Nós 4. Temos uma missão. É Aí eu por cruzo isso os que estamos braços. aqui. Entendi. E qual é a missão? Aí ele vira, né? De costa e vai andando. Kiron nos dará todos os detalhes. E vai andando. Beleza. Então, Aí eu vou então, descruzo os braços e eu vou andando em direção ao Alcides, hein. vamos então agora para o Salão de Atena. Agora ela vai por último, tá? Tadinho. Qual? Ficar aqui entre vocês. Quem Rola tá porrada. fedendo vai no fim da fila, né? Quem se cagou vai no fundão. Agora tá de boa. Tá. Quer X1? X1 então? Olha lá. Eita. Eu já tocar uma flauta aqui pra acalmar o coração aqui de A vocês. gente vai, Boa, vai boa. puxar o cabelo aqui um da outra. Pô, briga de colher. Agora é ilegal É. usar a sua aura. That's illegal! Bom, vocês chegam até o templo de Atena, né, na entrada. Vocês veem o Quiron lá. Ele fala, vamos, venham comigo. Aí vocês vão entrando na filinha indiana, né, no templo de Atena. Vocês veem, cara, um grande salão, né, bem bonito, feito todo de mármore, né, ele é todo branco, com um corredor de pilares gregos que meio que formam um caminho, num longo tapete vermelho, que é seguido por uma escadaria que leva a uma parte mais alta ali da sala, onde se encontra um trono dourado com estofado vermelho, e nele nada mais, nada menos do que a deusa Atena. Mestre, Eu vou seguir tô então mandando. no Pra gente, assim, tapete vermelho com cabeça erguida. pra gente, assim, tipo assim, é costume a gente ficar vendo a Atena toda hora ou não? Tipo, ela parece. Cara, vocês veem ela mais do que, sei lá, os marinas veem o Poseidon, sabe? O Poseidon não é humilde, não. Beleza, então. Ela até tipo, dá um rolê, assim, de vez em quando, pelos lugares e tal, sabe? Ver como é que tá o treinamento da galera. É, tipo, tá vendo se a firma tá trabalhando mesmo, tá todo mundo batendo pontos, essas paradas, assim, Ah, sabe? Beleza. Mestre, eu vou chegar assim. Fica aqui, né? E vou me prostrar a Atena. Aquele ajoelhado, né? Que os cavaleiros ficam. Uhum. Também. Eu vou me chega. ajoelhar por último. É o joelho só um ajoelhado, né? O outro fica. Só um lado, É. só um lado, só um joelho. Né? E baixa a cabeça. Isso. Aí eu me ajoelho por último. O Cid faz com força. Que isso? Pra machucar. Caralho. Eu faço com graça e leveza. Eu faço com força pra Digno de um machucar ator. o chão. Vocês vão machucar o chão de Atena aí, doido. Vocês veem que o Vou me Quiron machucar. vai mais à frente ali. E ele, com toda a pompa, né? Se ajoelha ali, né? Tipo, como se fosse um cavalo, né? Um cavalo se ajoelhando. Não sei se vocês já viram como um cavalo se ajoelha, mas como se ele Já. colocasse uma pata pra frente e as outras vão meio que se abaixando. E aí, tipo, ele coloca uma mão no abdômen, ele abaixa o tronco dele com a outra mão pra trás. Ó, gloriosa Atena, trago aqui os guerreiros que você solicitou. Eles estão prontos para a sua graça e para escutar o que você tem a dizer. Sei que eles vão receber o seu pedido com muito entusiasmo.
Aí a Atena se levanta do trono dela e fala: Obrigada, Kiron. Você pode se retirar agora. Pois não, grandiosa Atena. Vocês veem que ele vai indo embora sem muito rodeio, né? E vai embora. Aí a Atena fala: Levantem-se, cavaleiros. Vocês não precisam ficar prostrados diante de mim. Aí eu me levanto logo em seguida que ela fala isso. E me prostro de cabeça erguida. Eu vou me levantar por último. Ela fala isso, me traz uma certa nostalgia. E eu levanto. Oh, gloriosa deusa Atena, o que você pode querer de nós, humildes guerreiros? Não seja tão modesto, Gael. Todos vocês têm importância imensurável dentro desse santuário. Todos vocês são extremamente importantes para mim. As suas belas formas. Cada um de vocês tem talentos únicos e habilidades que se comportam somente a vocês. E vocês 4 não são diferentes. Eu fiz o pedido para que vocês viessem até aqui, pois, como vocês devem saber, Poseidon está fortalecendo seu exército e está atacando vários lugares do mundo. E temo que isso possa ser o início de uma sangrenta batalha entre divindades. Eu vou, nesse momento que ela diz isso, eu vou cerrar os punhos e vou deixar sair cosmo de mim. Aí ela fala: isso pode ser o início de uma guerra santa entre mim e Poseidon. Pois eu não posso ficar imóvel vendo Poseidon destruir o mundo com a sua arrogância e com seu domínio. Precisamos fazer algo a respeito. E já tomei providências para tal. E, portanto, vocês devem ter notado que o nosso santuário está com escassez de guerreiros mais experientes. E, pelo que me foi informado, vocês 4 são os aspirantes a guerreiros mais promissores do santuário no momento. Nossos guerreiros mais valorosos, Orfeu, Asclépio, Aquiles, todos estão fora em missão. E, infelizmente, tenho que pedir a vocês que carreguem um fardo que não deveria lhes caber no momento. Preciso que vocês realizem uma missão para mim. Uma missão de reconhecimento. Me foi informado que Poseidon pretende atacar uma pequena vila, não muito longe daqui. Preciso que vocês vão averiguar. E se caso notem algo estranho, voltem para cá imediatamente para informar. E iremos mandar uma contenção adequada até o local. Aí o Alcide só consente com ela, pra ela, e fala: sim, senhora Atena. Como desejar. Com todo respeito, diviníssima Atena. Mas por que não movimentar uma força para impedir as forças de Poseidon para atacar a vila logo de começo? Não sabemos se Poseidon vai realmente atacar essa vila. E se mandarmos muita guarnição para um único local, nossa principal base ficará desprotegida. Se for isso que Poseidon quer, nós estaremos entregando um território de bandeja nas mãos dele. Não podemos cometer esse erro. Todo o nosso movimento tem que ser calculado e muito bem pensado. Qualquer deslize pode significar baixas imensuráveis para o nosso lado. Agora eu vou falar, não questione a sabedoria de Atena, da deusa Atena, Rosa. Não me questione. Aí eu viro de novo pra Atena.
Entendo. Agradeço por suas palavras. Por isso que quero que vocês vão. Se algo acontecer, vocês são treinados o suficiente para lidar com a situação. Mas saibam que o seu objetivo é apenas observar e relatar. Se algo que está muito fora da dimensão de vocês ocorrer, voltem para cá imediatamente. Não queria que Kiron deixasse o santuário nesse momento, mas caso vocês notem que realmente o lugar será atacado, ele é o mais apto para defender. Então, obviamente irei cedê-lo. Afinal, não podemos perder mais vidas inocentes para Poseidon. Se for necessário, senhora Atena, eu teria sua permissão para evacuar a cidade? Sim. Aí ele só consente novamente. Caso seja possível, também podemos atacar os invasores? Como relatei, sim, vocês podem. Desde que não fuja da sua realidade. Vocês são experientes até certo ponto. Então, se vocês virem que algo está fora da realidade de vocês, fujam imediatamente. Não façam atos inconsequentes. E aí, tipo, tu vê que ela fala isso olhando pra ti em específico. Uhum. Aí eu desvio o olhar, né? Um olhar muito divino. Sim, senhora. Quem estará encarregado da missão, do esquadrão de vocês, será Alcides. Um dos pupilos mais promissores de Kiron. Ele me falou muito bem sobre suas habilidades como guerreiro e como pessoa. E pelo que me consta, você parece ser o mais apto a liderar o esquadrão. Todos vocês devem seguir as ordens que forem dadas por Alcides, entenderam? Sim, senhora Atena. Sim, senhor. Eu não falo nada. É uma honra, senhora Atena. Eu vou olhar pra Rosana esperando assim ela falar alguma coisa. A Atena tá esperando eu falar, sim, senhora? Não. Ah, tá. Então eu não falo nada. Ah, tá todo mundo te encarando, esperando a resposta. Não vou responder, não. Eu vou falar, agora eu vou falar. Você não concorda, Rosan, que o Alcides seja Bom, podemos líder do seguir. grupo? Diviníssima. Podem Aí eu sim. chego assim, você não concorda? Certo. Muito obrigado. E aí eu vou olhar nos teus olhos. Depois eu vou me virar em direção à saída. O vilarejo, E eu senhora. Você vai embora. Eu vou embora. O vilarejo, senhora Atena. Fica em que direção? A noroeste. Eu tive o pressentimento que era exatamente este vilarejo. Sempre é noroeste, sempre. Certo. Iremos nos deslocar o mais rápido possível. Aí ele faz uma reverência e Eu vai faço saindo. essa reverência pra Atena e sigo ao Alcides aí. Também eu faço a reverência e me retiro também. Tá. Pium. Vou colocar vocês aqui no mapinha de stand-by. Só enquanto a gente vai acertando algumas coisas aqui. Quem você pensa que é, Rosan? Cavaleiro de Ouro? Eu acho que não. Eu acho Não, que o Cavaleiro de Prata, o Cavaleiro de Ouro. Saga de Gêmeos? Eu acho que não. Eu acho que não. Você faz amor com o Cosmo?
Que a Atena me perdoe. Fake Neri! Ai, Bom, vocês saem do templo de Atena, né? Vocês estão no pátio aí. E agora vocês estão livres para interagir entre si. Aham. Eu fiquei lá fora esperando, porque eu não sabia o lugar. Que é pra gente. a porrada. Vou preparar a flauta aqui. Assim que eu saio de lá e vejo a Rosanha, eu comunico pra ela. Ah, Que é a Beleza. Noroeste? O vilarejo a qual Atena se referia é um vilarejo que é próximo aqui a noroeste. Não sei muito se... bem. E peço a todos que, não por mim, mas por Atena, façamos o que foi pedido. Sim, Bom. Alcide. Tu sabe? E por Atena. Peraí, rapidão. Aí. Por Atena eu irei fazer essa missão. Aí ele consente pra ti. Aí eu digo. Mas eu irei seguir o meu julgamento. E não suas ordens. Você pode colocar a missão em risco se você seguir somente as suas ordens. Lembre-se que Atena falou para seguirmos as ordens de Alcide. Eu ouvi. Mas não concordo. Mas se eu julgar. Pode trazer consequências à nossa missão. Então, peço que você mantenha calma. Eu estou calma. É você e aquela. Mandar um zap. Já te derrubaram. Denunciar aí. Mas é você e aquela. Ousada. Que ficam querendo se meter no meu caminho. Eu não quero me meter no seu caminho. Então pare de me dar sermões. Eu muito menos quero lhe dar sermões. Eu só estou falando para você. Ótimo. Então, papo encerrado. Tudo bem. O Alcide Aí eu cruzo os braços e fecho o olho assim, numa coluna aleatória, assim, no cantinho. Uhum. A prioridade é proteger a vila e a vida daqueles que habitam lá. E, por sequência, as nossas próprias vidas. É isso com que Atena está preocupada. Por isso ela deu esta ordem. Eu tenho ciência. Vamos. Já passei pelo que Poseidon está fazendo. Eu não busco sangue de graça. Mas não é qualquer um que irá me dar ordens. Entenda isso. Não é pessoal. Ele só consente pra gente. Aham. E aí eu vou descruzar os braços e ir em direção à cidade. A gente vai O pegar mestre, a algum gente tem que pegar. É isso aí, vai, pode perguntar. Noroeste pra Max. cá. Não, se a gente pegar algum suprimento, alguma coisa, sei lá. Vocês podem pegar, mas, tipo, sistematicamente falando, não é muito relevante. Mas por Beleza, RP pega- vocês podem levar. aí Pega a A sacolinha. mochilinha. A É, a sacolinha. mochilinha. a sacolinha e a trouxinha e tal, pode levar. É, beleza. A bag de... Ah. É aquele A Aurora, saco. a Aurora percebeu que essa Rosanha é um caso perdido. Ela já foi em Sim. direção pegar a trouxinha. Beleza, tranquilo. Blue Dream, eu posso perceber. O meu coração vai me levar.
Você já sentiu o Cosmo?